atendendo aqui a sugestão do companheiro Aldomiro, eu fiz uma pequena lógica aqui e a ideia é funcionar o seguinte: eu tenho informação de um sensor, eu coloquei na entrada digital X0 e essa informação será contada, os pulsos, serão contados os pulsos aqui através do contador C0. Eu coloquei esse contador para contar em números decimais até 1000, mas poderia ser algum outro valor que seja necessário na aplicação. Esse contador conta os pulsos do nosso sensor para a entrada digital X0, com o objetivo de que quando esses pulsos forem múltiplos de 3, aciona um sinalizador. E o sinalizador, eu coloquei aqui para essa situação a saída digital Y0, que seria uma saída digital ligada ao sinalizador. Então a ideia geral é que quando o contador contar 3, acende o sinalizador. Quando ele contar 4, apaga. 5, continua apagado. 6, que é divisível por 3, ou seja, é múltiplo de 3, ele acende novamente. Então, toda vez que esses pulsos forem múltiplos de 3, o sinalizador vai acender. Como funciona a lógica? Aqui eu utilizei um marcador especial M8000, que ele estará em nível lógico alto. Enquanto o CLP estiver rodando, esse marcador habilita uma função de divisão. É uma das funções aritméticas que esse controlador oferece. Vejam aqui no manual, que nós temos aqui de operações aritméticas, nós temos adição, temos subtração, multiplicação, divisão, incremento, decremento, operações e entre words, operações ou entre words, operação ou exclusiva. Tem uma série de operações aritméticas que são bem interessantes, são bem úteis na hora de fazer comparações, na hora de trabalhar com dados, com entradas e saídas digitais, elas se tornam bem úteis. Surgindo alguma necessidade, podem até sugerir, a gente faz alguns vídeos, ou sempre tentando fazer vídeos menores, a gente faz alguns vídeos mostrando essas funções especiais. Então aqui eu utilizei uma operação de divisão, que ela consiste em dividir os dados de C0, nosso contador, dividir por um número decimal 3, então eu carreguei como K3, e o resultado dessa divisão vai ser guardado em um registrador D0. Esse registrador D0 tem a capacidade aí de 16 bits, então o resultado dessa divisão vai ser guardado em D0. Só que o raciocínio é o seguinte, eu falei errado, né? É D1. Só que a questão é, por exemplo, quando contar 3, teremos 3 aqui em C0, no contador 0, 3 dividido por 3 é igual a 1. Essa divisão ela vai ser exata. O resto da divisão, se eu coloquei aqui que o resultado da divisão ficará em D1, então o resto da divisão vai ficar guardado em D2. Assim, então, o resto da divisão é o que nos interessa, porque, por exemplo, 3 dividido por 3 vai ser igual a 1 e o resultado é 0. Então, esse resultado é que eu vou comparar a 0, ele sendo igual a 0, ou seja, o número é múltiplo de 3. O resultado sendo igual a 0, ele vai acionar um marcador que eu coloquei aqui na função CMP, uma função de comparação. Essa função ela compara os dados que eu tenho em D2 com um valor inteiro aqui, decimal 0, eu coloquei aqui com valor decimal, compara esses dois dados, se eles forem iguais, vai acionar o marcador M1. Observe esse detalhe, se forem iguais, vai acionar o marcador M1. Aí vocês podem até questionar, por que aqui está M0? Porque ele funciona, essa função, ela funciona atrelada a 3 marcadores. Então eu vou colocar aqui M0 e indiretamente já está associado M1 e M2, sendo que M0, quando essa comparação o resultado for menor que, M1, quando essa comparação o resultado for igual, e M2, quando esses resultados forem menor que. Ou em outras palavras, menor que M0, que está aqui, igual M1 e maior que M2. Sempre que eu colocar um determinado marcador aqui, os próximos 3 estarão inclusos indiretamente nessa função específica aqui, a função CMP. Então, nesse caso, nosso CLP está rodando, M8000 estará em nível lógico alto, e vai comparar o resto da divisão
com o valor 0. Então, se o número for divisível por 3, ou seja, ele é múltiplo de 3, o resto vai ser 0. Quando comparar com 0 sendo igual, vai acionar M1. Então, aqui eu terei uma borda de subida de M1. Talvez alguém não tenha visto ainda essa situação de borda de subida, borda de descida. Se for necessário, vocês podem sugerir, eu faço um vídeo explicando maiores detalhes, mas de forma que essa transição de nível lógico de M1, o M1 saindo do seu estado 0 para o seu estado 1, e junto a isso, no momento que eu tenho pulso em X0, que é o nosso sensor que dará os pulsos para o contador, os pulsos que eu pretendo contar, vai setar nosso Y0, que é a saída digital onde estará o sinalizador. Então, toda vez que essa comparação acionar M1, seta o nosso Y0. No próximo número, por exemplo, eu estou contando lá 3 dividido por 3 é igual a 1 e o resto é 0. Então, D0 comparado com 0 vai dar 0. Ou melhor, D0 comparado com 0 vai ser uma operação igual, vai acionar M1. M1, no momento que o sensor recebeu esse pulso, aciona, seta o nosso Y0. No próximo pulso de X0, agora nós teremos 4. Aí 4 dividido por 3 vai dar 1, só que vai sobrar. 4 dividido por 3 vai dar 1 e vai sobrar 1. Aí quando nós comparar aqui o resto com 0, esse resto será maior que. Então não aciona mais o M1, agora vai acionar o M2, que não precisamos utilizar aqui no nosso programa. Com isso nós temos uma borda de descida de X, uma borda de descida de M1. Assim, M1 reseta o nosso Y0, desligando o sinalizador. Assim que precisarmos, se for o caso na aplicação, precisarmos resetar o contador, com esse objetivo, eu coloquei aqui X1, a segunda entrada digital, para resetar o nosso contador C0. Eu vou reduzir aqui um pouco a tela, para a gente conseguir ver aqui de forma mais ampla. Então, observem, eu vou simular aqui. O nosso M8000 já está acionado, o controlador está rodando, então ele já habilita a função de divisão e já habilita a função de comparação. Nesse momento, agora até fica mais claro por que eu precisei colocar aqui o X0. Nesse momento, comparou D0, que está com 0, D0 é o resto da divisão, com K0, e são iguais. Com isso, acionou o M1. Por isso, eu coloquei aqui o M1 com borda de subida, porque se eu colocar como nível, já vai ficar acionado direto. E coloquei o sensor aqui X0 para não permitir que já seta direto, porque senão toda vez que eu ligar, o contador está com 0, o resto da operação vai dar 0, comparando com 0 já acenderia o nosso sinalizador direto. Então esse é o objetivo aqui de estar utilizando o X0 nessa posição. Agora simulando, eu vou mudar aqui de estado X0, veja que o nosso contador contou 1, então aqui faz a divisão de C0 por 3 e o resultado é 0. O resto aqui é 1. Observem isso. Não é possível dividir ainda, porque só tem resto. O resto é 1. Fez a comparação e 1, ou seja, é maior que o nosso K0. Observem que a comparação aqui está perguntando se a referência é menor que. Como a referência é menor que, em outras palavras, D2 é maior que K0, acionou M0. Não faz nenhuma alteração no nosso circuito, porque nós estamos utilizando aqui o resultado quando a comparação é igual, o M1. Dando mais pulsos aqui, então nós temos 2. Observe que agora o resto é 2. E agora sim, nós temos 3. Com isso, dividiu os pulsos contados em C0 por K3, o resultado é 1 e o resto é 0. Comparou o resto de D2 aqui em D2 com 0 e são iguais. Com isso, deu um pulso aqui M1, nesse momento o M1, se nós observarmos, ele vai estar acionado, mas aqui eu coloquei com borda de subida. Então, M1 setou, M1 e a informação no sensor, no momento que essa informação aconteceu, o sensor está ligado na entrada X0, setor Y0, está? Nosso sinalizador estaria aceso. Dando mais um pulso, observe que agora o contador
C0 contor 4. 4 dividido por 3 é igual a 1 e sobra 1. 1 comparado com 0, o 0 aqui vai ser menor que, então não aciona mais o nosso M1. Com isso, quando ele desacionou, ele deu uma borda de descida e resetou o Y0. Assim nós podemos seguir. 6 aciona novamente, porque 6 dividido por 3 é igual a 2 e sobra 0. 7 apaga. Agora sim, 7. 8 continua apagado. Agora veja que vai acender novamente. O 9 acende novamente. 12. Então, 15. Então, todos os números 18. Todos os números 21. 24. Todos os números que são múltiplos de 3. Veja que eu fiz no sentido assim de dividir o resultado do contador por 3. Ser divisível por 3, ele é múltiplo de 3. E a operação de comparação é quem realmente faz essa comparação com o resto. Talvez pode até ficar um pouco complexo a questão de estar utilizando operações aritméticas, comparação. Existem outras possibilidades, principalmente com selos, mas essa é uma das lógicas que eu pensei assim de pronto para atender com o menor número de linhas de programa. Só visualizando novamente aqui embaixo, se eu precisar resetar o meu contador, eu tenho a situação aqui de X1 que reseta nosso contador. Resetou o contador e eu posso novamente iniciar o processo e toda vez que esse número for múltiplo de 3, nós teremos o sinalizador aceso. Eu agradeço a sugestão do companheiro Aldomiro e dúvidas que surgirem que a gente conseguir atender, estamos aqui à disposição.